O Felipe Melo, eu sempre fui fã do Felipe Melo. Acho que não diga, juro. Juro. É porque eu sempre sou uma pessoa muito discreta, né? Entendi. Mas eu vou falar, eu sou fã do Felipe Melo, cara. Ele fez coisas ruins, erradas? Fez. Só que eu acho que ele faz muito mais coisa boa. É um bom jogador. Quando todo mundo fica reclamando de futebol, futebol tá mimimi. Ele não é mimimi, ele é futebol raiz. Nos últimos tempos ele só joga bola, não tem polêmica, é líder. É um jogador queridíssimo dentro do grupo do Palmeiras, essencial. Se eu fosse Palmeiras, renovaria o contrato com o Felipe Melo. Senhor Felipe Facincani, o senhor renovaria com o Felipe Melo? Sim, por pelo menos mais 2 anos. É um jogador que, desde que chegou, sempre foi um cara extremamente útil ao meio campo. E, coincidentemente, no período em que ele esteve fora, o Palmeiras degringolou nas mãos do técnico Cuca em 2017. Não por acaso. Perdeu um volante que era uma referência, um líder dentro de campo, não só na questão comportamental de ser um cara que para o time é muito importante na motivação, na liderança, mas na questão técnica e tática. Ele é um cara muito bom, ele é um jogador acima da média hoje no futebol do Brasil. Agora, o Felipão já pediu a renovação do contrato dele. O Filipão é um dos caras mais ligeiros, mais capacitados para atrair o jogador para ele. Roger Rabbit. Ele tem essa facilidade. Você jantou o seu Flávio agora. Ele tem essa facilidade. Oi. Por quê? Você tem que estar entendendo então onde quer chegar o senhor. Não tem problema nenhum, eu explico para o senhor, eu tenho condições vernáculas. Você dizer que o Felipão pediu, porque você queria que ele fizesse o quê? Pedisse para ir embora? Eu vou explicar para o senhor, eu não tenho nenhuma dificuldade. Acho que precisa do Felipão pedir para... Meu senhor, eu vou explicar para o senhor. Eu explico sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Ele te deixou agora numa situação delicada. Com a maior paciência eu explico para o senhor. Pode explicar. O Minitauro é o seguinte, vou explicar para você. É o sincerinho da semana. Ele resolveu ser sincerinho essa semana. Semana que vem ele volta. Essa semana ele volta ao normal. Hoje essa semana ele é o sincerinho da semana. Semana que vem é mentirinha. Mentira que tem perna curta. Então. É só a perna que é curta. O cérebro também. Tudo bem. Aí é o seguinte, o Filipão, Dudu, vai embora não. No Dudu não deixa embora, quero o Dudu aqui. Bruno Henrique. Bruno Henrique, tem 1 zilhão de dinheiro. Ei, esse não. Falou. É ele que segura os jogadores, é isso? Não é não. Você acha que ele não vai querer o Felipe Melo do lado dele? Mas qual? O que segura esses caras é um negócio, talão de cheque. Não é isso. O Palmeiras tem condições de segurar, não tem? Mas a diretoria do Palmeiras está dormindo no ponto, Pascoal. Claro. Desculpa. Não, o Palmeiras... Escuta, o Felipão pedir pro Dudu ficar... Não, mas peraí, deixa eu falar. O Felipão pedir pro Dudu ficar, pro Felipe Melo ficar, pro Bruno Henrique ficar, ok. Duro seria se ele pedisse pro o Juninho ficar. Não é quem que o torcedor do Palmeiras odeia? Diz aí. Carlos Eduardo. Vê se ele vai pedir pro Felipe Pires ficar. Pascoal, até eu peço. Se você sabe que o dono do time lá tem dinheiro de rodo, o time é campeão brasileiro, o Dudu é ídolo do time, o Bruno Henrique é o melhor... interpessoal é uma percepção muito prática. Porque o treinador, a manifestação do Filipão nessa qual que é a outra alternativa? Nessa entrevista coletiva, o que o Filipão... Vou falar pra vocês com sinceridade, o Felipe Melo jogou bem? Jogou. Mas quem jogou pra caramba foi o Bruno Henrique. Sim. E o que é que fez o Filipão? Mas o Felipe Melo tem sido muito mais frequente esse ano e constante do que o Bruno Henrique. Eu concordo com você, mano. Concordo. Ele é bom jogador, tá jogando bem. Eu acho que pra posição dele esse ano não tomou nem tantos cartões amarelos, porque ele é um volante, é o cara que sai o primeiro pro combate. Tá mais comedido, né? Tá jogando direito. Tá mais disciplinado. Ele tá jogando com a qualidade que ele tem. Não, mas o Felipe Melo joga pra caramba, cara. Mas, Pascoal, a diretoria do Palmeiras, só vamos fazer um adendo aí com ano. relação ao comportamento da diretoria. Porque, por exemplo, o contrato do Bruno Henrique não estava terminando. O contrato do Dudu não estava terminando. Os contratos, eles estavam ativos, houve uma proposta e a diretoria do Palmeiras aí, para se resguardar, cobriu essa proposta aí que fizeram ali e deram talvez acertou aí com o Luan agora. O Palmeiras acertou a semana passada com o Luan, renovação do contrato até 2023. Pascoal, com relação ao Felipe Melo, por ele ser talvez um dos pilares do time do Palmeiras, não é que aquele jogador, olha, ele oscila muito, ora é titular, ora é banco. Eu vou explicar pra você também. Felipe Melo é um cara que é uma das referências do time. Isso. É um dos caras ali que tem talvez se destacado mais, porque quem começou bem o ano foi o Scarpa
e o Goulart. Os dois começaram matando a pau. Mas aí com as lesões, o Felipe Melo passou a ser o principal jogador em termos de regularidade do Palmeiras. Ele tem jogado bem todos os jogos. Tem jogado bem, então, Pascoal, não tiro essa responsabilidade. Eu acho que a diretoria do Palmeiras ela espera demais uma situação aí que já poderia ser talvez prorrogada. Já conversou com ele. Caso, o Palmeiras ofereceu um ano de contrato, ele não Por exemplo, o Praz também foi vocês lembram até o Praz reclamando, então, mas você entende. Mas o Felipe Melo também já tem uma certa idade. Então, é por isso que demorou um pouco. Mas está demorando. Mas está jogando em alto nível. 35. Ele pediu um contrato, ele pediu um contrato de 2 anos. Pediu um contrato de 2 anos. O Palmeiras tinha oferecido 1. E agora vai oferecer 2. Mas não é uma melodependência, mas é curioso. Quando o Felipe Melo não joga bem ou não está em campo, o Palmeiras vai muito mal. O ano passado, na expulsão do Cerro Porteño, com 4 minutos, o Palmeiras perdeu o jogo. Quando ele foi mal na Bombonera, o Palmeiras perdeu o jogo. Ele é um cara que, ele estar bem, ele jogar com regularidade, ele coloca o Palmeiras num patamar de competitividade muito alto. E isso é algo que chama atenção e ele puxa muito o Bruno Henrique. Muito nesse bom momento no Felipe Melo, o Bruno Henrique, não vou dizer assim, que tem aprendido a jogar com o Felipe Melo, porque eu acho que também, aí você também leva outro... O Bruno Henrique jogou na Portuguesa, você acha que precisa aprender? Não, mas cresce demais de produção, né? O Bruno Henrique se tornou um jogador mais técnico, inclusive, com o próprio Felipe Melo. Ele já tinha a noção de saída de bola, de passe, mas ele se torna um cara hoje muito mais meia do que até volante. E quando o Felipe Melo joga, Gustavo Gomes e Luan... Estão quase 900 minutos sem tomar gol. Quando joga o Felipe Melo. Então não adianta o senhor criticar. Não, eu não estou criticando. Deu a entender. Elogiando pra caramba. Estamos te mostrando dados. Estou informando Palmeiras o senhor. O Palmeiras pediu e o Filipão disse ao presidente que quer. Ele foi ligeiro. 2017. Ele foi ligeiro, Flavinho. Não, o Filipão disse que quer. Puxa vida. Se ele dissesse que não quer, tem que internar o homem. É que assim também, você tem duas situações. O bolso pesa hoje. O Palmeiras pode pagar um baita salário para muita gente. Só que quando vem a proposta da China e dos caras, é 4, 5 vezes mais, acho que hoje pro Felipe Melo não vai vir proposta de lugar nenhum. Não. É que eu entendi o que você disse, Ciro. Lógico que o Filipão vai querer que os caras fiquem, mas quando você tem um cheque gordo também da China, o cheque da China é maior que o cheque do Palmeiras. Da China não Alguma teve, coisa você tem que dar um... O da China não teve, mas depois da briga com o Cuca ali, ele recebeu uma proposta para voltar pro futebol turco. Que os caras idolatram ele lá. É que ele já estava estabelecido aqui, os filhos na escola, essas coisas, não queria voltar, não. Ele para vir pro Brasil. A Copa do Brasil, ele voltar pro Brasil. A Copa do Brasil 2017, quando ele briga com o Cuca, que ele fica afastado, o Palmeiras joga com o Cruzeiro e não consegue ganhar. Então, assim, ele em campo é um cara que muda o time do Palmeiras. Ele bem, o Palmeiras joga bem, ele mal, o Palmeiras quer de produção. É incrível, não é uma melodependência, que eu acho exagero. Mas ele é hoje um grande termômetro, uma engrenagem fundamental. A diferença dele pro Thiago Santos é muito grande. Não, é abissal. Não dá largada. Não dá largada. O Thiago Santos, os dois jogadores que competem na mesma posição. O jogador que talvez... O Matheus não sei se... Não, o Matheus Fernandes ele é segundo volante. Mas é menino ainda, nem estreou. O outro que poderia fazer a função, infelizmente está machucado, quando jogou muito bem é o Jean. Depois que voltou, não conseguiu mais jogar. O Jean, muita gente até... tinha expectativa que o meu campo do Palmeiras fosse Jean e Felipe Melo. E aí veio o Bruno Henrique para cobrir o Jean e... Olha que o Gleidson Ribeiro, imagina Felipe Melo e Coedjar juntos no meio campo do Flamengo, não passaria nem pensamento. Nem sinal de Wi-Fi. Samuel Messi. O Felipe Melo só não é mais polêmico, pois existe um tal de Daverson no Palmeiras. Eu não acho o Felipe Melo polêmico. Eu acho o Felipe Melo autêntico. Não polêmico. Espero que no Palmeiras ele é polêmico. Mas a autenticidade dele, algumas vezes... Ele é polêmico. No Palmeiras, mas no Palmeiras ele teve poucas polêmicas. Hã? É que ele teve uma de chegada, né, Ele abriu com aquela, aí a expulsão do Cerro Porteño, a briga com o Cuca. E o soco no cara do Peñarol. Mas ele se defendeu. E teve aquele ali, ele se defendeu como time pequeno. Aí eu tô com o Felipe Melo também. Vocês não lembram disso daí? O quê? Que ele falou que o Corinthians ele exportou como um time pequeno? Que aí depois ele voltou atrás e falou, não foi isso que eu disse. É que falam que a cada semana ele estoura uma bomba. Olha, o Palestrino, ele fala o seguinte, Felipe Melo, ele põe em caixa alta.
O Felipe Melo, às vezes faz umas caras de nojo, né? Não, caixa alta é que nem todo mundo sabe. Nojo. Maiúsculas. Mas por que daí que ele pôs em caixa alta? Eu sei, só quis te colocar de no clichê, assunto. porque você não fala. Colocou em letras maiúsculas. Mas caixa alta não é clichê, é um termo. É um termo. Caixa alta é um termo jornalista. Caixa alta Caixa alta não é um termo jornalista. Não é clichê. Caixa alta. É coxinha. Tá louco. Caixa alta é coxinha. Vocês vão discutir por causa de caixa alta e letra maiúscula agora, hein? Porque caixa alta ele fala que é Você sabe por clichê. que chama caixa alta? Por quê? Você já viu uma máquina de escrever? Quando Antiga. você Olivetti. clica no maiúsculo, levanta toda a caixa da Você máquina. ainda tem máquina? Tem várias máquinas de escrever. Tem? Eu tenho também. Mas você usa? Não. Eu queria escrever um livro numa máquina de escrever. Eu pensei em fazer terminar isso. em 2000. Não ia terminar em nada. As pessoas escreviam antigamente. Posso falar um negocinho pra você? Não, deixa eu eu- comecei a escrever o livro do Roberto Rivelino em máquina de escrever. E terminou? Escrevi com o computador. Ele pagou alguém para fazer para ele. O problema é que hoje a gente não tem mais. Você fez aula de datilografia? Eu fiz aula de datilografia. Eu também. A gente não tem mais. Ele foi reprovado. A força no dedo. A Eu gente catava não. milho. Porque máquina de escrever você precisa de força nos dedos mesmo, né? E aí, na medida que você vai usando o computador. Depende, aquela elétrica era só. Era só encostar. Exato. Aí vieram as Mas ele elétricas, depois vieram os você é do tempo computadores. da elétrica. Eu e o Flavinho eu não tive somos máquina da elétrica. raiz. Aquela que tinha que apertar Não, mesmo. mas aí era complicado, hein? Hoje bater a máquina digitar, as pessoas falam, mas bater a máquina hoje é muito penoso. Você tenta, é difícil mesmo. Por causa da força que você precisa colocar no. Olha, eu ainda peguei um Na no comecinho, quando eu tinha coluna no Lance, cheguei a mandar colunas por fax, cara. Fax eu usei muito. Por fax. Olha, o Palestrino fala, Felipe Melo é indiscutivelmente o melhor jogador do Palmeiras na temporada, junto com Gustavo Gomes e Gustavo Scarpa. É o melhor... Aí vai causar uma polêmica. É o melhor primeiro volante em atividade no Brasil hoje. É um monstro dentro de campo. É o melhor primeiro médio volante do futebol brasileiro? É, porque tem o Cuéllar que está jogando muito. Acho que o Ralf está jogando muito. O Cuéllar é praticamente uma unanimidade. O Bruno, Cuéllar tá à frente de Bruno todos. Guimarães do Atlético Paranaense também é um brilhante volante. Não, o o Felipe Rodrigo Melo é o melhor Dourado do Brasil do hoje, Internacional quando não joga faz muita falta. Temos grandes volantes em atividade no futebol brasileiro. E o Felipe está entre esses grandes volantes. É que o que o Cuéllar hoje tem de disposição física, o Felipe Melo tem de qualidade técnica, Posicionamento. né? Então, O Felipe Melo já está no atalho, né? O Felipe Melo já está no atalho. Ele Eles sabe se que o cara vai sair completam, dali, né? vai passar aqui, ele já conhece os caminhos. Os dois são Tá no extremamente atalho. confiáveis. Os dois Ele tá jogam igual juntos. o Papai.